Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou Natasha Silva Sandi, eu sou médica e pediatra pela Universidade de São Paulo e fiz minha formação em gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas pela Universidade de Campinas e também na Universidade de Toronto. Na aula 1, a Maíra conversou com vocês sobre identificar as crianças que precisam de suplementação e deu o exemplo da vitamina B12. E hoje, na aula 2, eu vou falar um pouco sobre a eficácia da suplementação de micronutrientes em crianças menores do que 5 anos. Eu espero que vocês gostem. Então, o que é o nosso programa de hoje? É entender, primeiro, por que nós estamos falando especificamente em crianças menores de 5 anos. Qual é a dimensão do problema da deficiência, eu também vou falar de toxicidade de micronutrientes nessa faixa etária. Quais são as estratégias que a gente tem para suplementar micronutrientes e se suplementar é eficaz. Sendo eficaz, para qual desfecho especificamente, que é a próxima pergunta que tem que ser feita. E, finalmente, o que a gente precisa saber para a gente atuar de uma forma tanto mais efetiva quanto mais segura, né? Como profissionais de saúde. Como que nós podemos fazer melhor e que preocupações que nós devemos ter. Então, essas são as duas principais referências para a nossa aula de hoje. Então, são artigos que são revisões sistemáticas, robustas, com meta-análise, publicados em 2 periódicos, falando especificamente sobre eficácia nesse grupo etário das crianças menores do que 5 anos, mas eu também vou apresentar ao longo da aula outras referências. Então vamos lá. Por que a gente está falando de micronutriente? Por que nós estamos falando das crianças menores do que 5 anos? Nós sabemos que os micronutrientes eles são uma parte essencial do funcionamento celular normal e de funções moleculares, né? Eles atuam com diversas funções, como parte de enzimas, como catalisadores de reações, enfim. Eles são necessários em quantidades normalmente muito pequenas na dieta, porque nós temos estoques, porque nós fazemos um bom reaproveitamento desses micronutrientes. Mas a deficiência deles pode ter efeitos realmente devastadores. Nós sabemos que as deficiências de micronutrientes elas estão associadas a efeitos indesejáveis, não apenas em curto prazo, pela deficiência daquela função celular, por exemplo, ou ação enzimática, mas também problemas em longo prazo, incluindo deficiências físicas, de desenvolvimento e cognitivas, aumento da suscetibilidade a infecções, maior morbidade e mortalidade e até diminuição de produtividade mais tarde na vida. Um exemplo clássico que a gente sabe fácil é a anemia por deficiência de ferro na primeira infância, sendo associada a um desenvolvimento motor deficiente, defeitos cognitivos que podem até ser irreversíveis, prejudicando o aprendizado da criança e diminuindo potencialmente o nível educacional de um adulto. Tem outros exemplos, né? Deficiência de iodo na infância é um fator de risco também para atraso do desenvolvimento. A gente discute bastante a deficiência de vitamina A como um risco de cegueira e até como um fator de mortalidade por doenças comuns, como diarreias, e a vitamina A também foi muito discutida, né, com a questão do sarampo, e aí vai, nós temos muitos, numerosos outros exemplos. Mas essa é uma preocupação que ela é ainda mais importante na nossa realidade, a realidade dos países de média e de baixa renda. Nós sabemos que podem haver deficiências simultâneas e que, por diversos fatores relacionados ao crescimento e à imaturidade, as crianças abaixo de 5 anos elas são particularmente vulneráveis. Daí a importância de discutir especificamente esse grupo. E qual que é a dimensão desse problema? Entram diversas referências. Sabe-se que coletivamente a desnutrição, né, e a deficiência de micronutrientes caracteriza uma forma de desnutrição, né, uma das expressões. Elas causam aproximadamente 45% das mortes de todas as crianças. Né? E isso ultrapassa a faixa de 3 milhões de mortes pediátricas anualmente.
Diferentes estudos epidemiológicos mostram os dados desse slide, né, que chegam a ser realmente alarmantes. Que 43% das crianças menores do que 5 anos têm anemia, que 29% das crianças com menos de 5 anos têm deficiência de vitamina A, que até 30% das crianças têm uma ingesta insuficiente de iodo, né, das crianças em idade escolar. Isso não significa necessariamente a deficiência de iodo, mas uma ingestão insuficiente que em longos prazos também está associada à complicação. E considerando a população total, até 17% da população chega a ter deficiência de zinco. Assim, não restou dúvida de que o problema de deficiência de micronutrientes ou risco de deficiência de micronutrientes é muito importante nessa população de crianças abaixo do que 5 anos, sobretudo nos países de média e de baixa renda. E existem, é claro, diferentes estratégias para abordar esse problema. Isso inclui, dentre outras estratégias, diferentes estratégias de fortificação. Então, fortificação de larga escala, direcionada e com micronutrientes em pó. A fortificação, ela é uma estratégia de relativo longo prazo, recomendada para atingir uma população mais geral, não uma população específica, diferente do paciente que está sentado na nossa frente no consultório. Entretanto, nós temos que manter uma atenção, porque o nosso paciente, que a gente vai precisar suplementar, ou que a gente vai ter dúvida se precisa ou não suplementar, ele também vai ser alvo, como parte de uma população, dessas estratégias de fortificação. Então, como que essas estratégias de fortificação acontecem? Elas são parte de uma estratégia, normalmente entre o governo e a indústria de alimentos. A fortificação de larga escala é aquela que o micronutriente vai ser adicionado a alimentos que são comumente consumidos por uma determinada população. Alimentos básicos e condimentos. O exemplo mais clássico é a adição de iodo ao sal de cozinha, mas existem vários outros alimentos que também são fortificados, como trigo, farinha, arroz, até mesmo açúcar. E num outro grupo, nós temos a fortificação direcionada, que a gente, de certa forma, até sabe que faz parte da nossa realidade como profissionais de saúde, como nutricionistas, como pediatras, mas que às vezes a gente não pensa nela como uma estratégia de suplementação propriamente dita. Um exemplo mais clássico, né? Então, essa fortificação direcionada é a prática de adicionar um micronutriente num alimento que é destinado a um grupo específico da população. Quem é um exemplo bem fácil da nossa população? Os lactentes, que recebem fórmula infantil. As fórmulas infantis são fortificadas em ferro, e essa é considerada uma estratégia de fortificação direcionada. A fortificação com micronutrientes em pó, então ela consiste na prática de usar micronutrientes adicionados a um alimento pronto, que esses micronutrientes vêm na forma de um sachê, né, contendo uma mistura seca dos micronutrientes, e aí adiciona-se isso à refeição, seja preparada em casa, na escola ou na creche, né, diretamente sobre um alimento macio ou semissólido, pronto para o consumo. Para a gente falar de suplementação, a gente precisa entender essa sopa de letrinhas, né? Que muita gente tem dificuldade de entender de o que são o DRI, RDA, AI e o L, né? Essas siglas eu falei todas em inglês e a gente vai, de uma vez por todas, entender o que elas significam. Então, os DRIs, eles são os valores de referência de ingestão, do inglês Dietary Reference Intake. Ele constitui um grupo de valores de referências que norteiam as nossas decisões relacionadas à nutrição. Então, falando das siglas em inglês, os DRIs englobam o RDA, o AI e o L. O que são cada um desses? O RDA é possivelmente o que mais causa confusão. O RDA é o Recommended Dietary Allowance, então seria a ingestão dietética recomendada, a forma como isso é traduzida para o português. E aí as pessoas usam a sigla IDR,
que eu não vou utilizar daqui para frente para que vocês não achem que IDR é a inversão do DRI. Né? O IDR seria a tradução do RDA. Mas vamos lá. O que é exatamente o RDA? É um nível de ingestão dietética diária de um micro ou de um macronutriente, porque a gente também tem, né, para macro, então o nível de ingestão de um nutriente que ele é o suficiente para praticamente todos os indivíduos saudáveis de um determinado gênero e idade, né? Ele é estimado que ele supra as necessidades de 97 a 98% da população. O AI, a ingestão adequada, ele é utilizado quando a gente não tem dados científicos o suficientes para determinar uma RDA. Pode-se dizer que ela é uma aproximação da RDA. Então, vai se basear nos níveis de ingestão ajustados experimentalmente ou em aproximações de ingesta que foram observadas em determinado grupo de indivíduos saudáveis. E o L é o limite superior, o tolerável da ingestão. É o valor mais alto de ingestão continuada, né, diário, crônico de um nutriente, que aparentemente não oferece um risco adverso de saúde para aquela idade e para aquele gênero. À medida que a ingestão passa do L, então a gente também tem um risco maior de eventos adversos. É importante notar que o L, ele não é um nível de ingestão recomendado, ele é um nível de ingestão, vamos dizer, de alarme. E os valores, esses diferentes valores estão disponíveis no site do National Institute of Health. Se vocês procurarem essa referência, vocês acham lá esses valores para os diferentes micronutrientes. E agora é importante vocês saberem que no Brasil nós temos uma estratégia de fortificação com micronutrientes em pó. E a informação sobre a composição dos sachês desses micronutrientes utilizados no programa que é chamado NutriSUS, e o manual operacional está disponível para ser feito download, né, na forma de PDF, isso é uma coisa de disponibilidade pública. Então, vocês precisam conhecer a composição e saber como que isso se compara em relação aos DRIs da criança. E eu destaquei aí a vitamina D, que ele colocou como 5 microgramas, não é a forma como a gente está acostumado a discutir vitamina D, e 5 microgramas significa uma dose de 200 unidades internacionais de vitamina D. E é uma realidade que já está aí, já está acontecendo no nosso país, em creches e escolas públicas. Coloquei aqui uma notícia do governo do Acre, que já teve 100% de adesão ao NutriSUS, mas que, na verdade, isso em nível nacional deveria ter acontecido. Aí falta um pouco de dados para a gente entender se de fato já está acontecendo. Às vezes os pais não vão nem saber se as crianças deles estão recebendo ou não, mas de qualquer forma, o plano é que recebesse. E vamos então falar um pouquinho sobre eficácia da suplementação de alguns micronutrientes para a gente voltar a essa questão do NutriSUS depois. E aí, como é impossível eu cobrir tudo, eu elegi falar um pouquinho sobre ferro e vitamina A especificamente. E os dados que eu vou apresentar para vocês vêm dessa revisão sistemática publicada na Nutrients aí de 2019 para 2020. Coloquei para vocês no slide os critérios de inclusão dessa revisão sistemática, né, com o objetivo de mostrar o quê? Que esse foi um estudo bastante rigoroso. Então, o que eles incluíram foram estudos controlados, randomizados ou não randomizados, ou estudos controlados que comparassem antes e depois, né, em que tivesse essa avaliação seriada após a implementação da intervenção. E aí, com crianças entre 1 mês e 5 anos de idade, que vivessem em países de média ou de baixa renda, exatamente a nossa realidade, né? E o objetivo era comparar, então, uma intervenção ativa versus um placebo, um inativo, ou uma intervenção versus a ausência da intervenção. E os desfechos que eles avaliaram nessa revisão foram mortalidade por todas as causas, mortalidade por causas específicas comuns, os diferentes estados nutricionais, né? E aí eles consideram como desfecho nutricional anemia, o wasting, né? Que é a magreza,
o comprometimento de peso sem um comprometimento de estatura. Alguns consideram isso a desnutrição aguda. O stunting, que é a desnutrição crônica, é uma desnutrição que compromete tanto o peso quanto a estatura, e o baixo peso de forma isolada. E os desfechos secundários vão aí morbidades variadas, as concentrações ou a presença de deficiência de cada um dos micronutrientes que eles avaliaram, medidas por diferentes marcadores. O crescimento, especificamente as medidas de crescimento, também avaliaram desenvolvimento mental e motor e efeitos adversos. E o que eles viram? Então, começando pelo ferro. A suplementação de ferro, ela foi definitivamente associada a uma redução do risco de anemia. E é isso que esse gráfico de floresta está mostrando para vocês. Então, com diferentes estudos, eles viram que não resta dúvida da magnitude do poder de suplementar ferro em relação a diminuir o risco de anemia em crianças menores do que 5 anos. Esse P foi muito significativo, o valor, a redução do risco foi de 0,55, e aí com um intervalo de confiança que não deixa dúvida realmente em relação ao poder estatístico dessa associação. Além disso que eu estou mostrando, que foi o resultado global, eles fizeram análise de subgrupos por idade no início do estudo, mostrando que esse efeito ele é maior, reduz mais o risco da anemia nos grupos de crianças mais jovens. Na verdade, eles viram que no grupo de 1 mês a 5 meses, depois no grupo de 6 a 11 meses, reduz mais do que nas crianças mais velhas, entre 2 e 5 anos de idade. Mas essa diferença que eu reportei para vocês, ela não atingiu significância estatística. E o que mais que eles viram em relação ao ferro quanto aos desfechos secundários? Então, para os desfechos secundários, eles viram que aumentar o ferro aumentou a concentração de hemoglobina, não apenas a de hemoglobina, mas a de ferritina plasmática e sérica. No longo prazo, associou-se ao melhor desenvolvimento mental e motor, usaram escalas específicas para isso. Diminuiu o risco da deficiência de ferro por si e da anemia ferropriva, mas eles não observaram efeitos significativos da suplementação de ferro para os outros desfechos primários que eles tinham, que eram aquelas formas mais graves de desnutrição. O stunting e o wasting, e também em relação ao peso. Então, suplementar ferro funciona, previne anemia, melhora os marcadores que a gente tem em relação aos estoques desse micronutriente, associa-se em longo prazo a melhores desfechos motores e cognitivos, mas não reverte a desnutrição, num grupo que tem outros fatores de risco para isso. E a vitamina A? Então, a suplementação da vitamina A, ela reduziu o risco de mortalidade por todas as causas em 10% quando os autores avaliaram os riscos, avaliaram dados de incidência cumulativa combinados, na mortalidade de todas as causas. Entretanto, isso não atingiu uma diferença estatisticamente significante, porque esse intervalo de confiança cruzou o valor neutro, cruzou o valor de 1. Mas eles viram que a suplementar vitamina A aumentou de forma significativa a concentração plasmática do retinol, que quando a gente estiver no nosso curso, teremos a chance de discutir, que é um dos marcadores séricos importantes dos estoques de vitamina A. E apesar de acreditarem muito na importância desse micronutriente, os autores não observaram efeitos significativos para outros desfechos secundários. Então, suplementar funciona. Nós vimos que modifica os marcadores específicos de estoque corporal daquele micronutriente, que existem também benefícios em curto, médio e longo prazo, que é capaz de interferir em desfechos relacionados ao desenvolvimento, como o exemplo do ferro. Possivelmente modifica a mortalidade, mas aí faltou poder nesse estudo para mostrar uma associação significativa em relação à suplementação da vitamina A. Mas existe um outro lado que a gente tem que se preocupar.
Existem também perigos relacionados a uma suplementação excessiva. Então, vamos falar do exemplo da vitamina A e dessa medicação que é o Aditil, que a gente tão comumente utiliza para suplementar nossos lactentes, as crianças pequenas. Então, usando a informação que é fornecida na própria bula do medicamento. O que eles dizem para a gente? Que 2 gotas do medicamento, a posologia utilizada em crianças menores do que 2 anos, ela fornece 2.500 unidades internacionais da vitamina A. E isso corresponde a um RDA, que aqui ele chamou de IDR, mas para não fazer aquela confusão, né? É o Recommended Dietary Allowance, e de até 200% da vitamina A para essa população de até 2 anos. Eles dificultaram um pouco nossa vida colocando unidade internacional. Então, a unidade internacional de 2.500 de vitamina A seriam 750 microgramas. Vamos avaliar isso somando a fortificação que será fornecida, né, ou já está sendo fornecida no NutriSUS. Então, considerando que a gente tem uma ingestão recomendada de 300 microgramas em recém-nascido e que o limite superior tolerável seria de 600 microgramas nesse grupo, a gente sabe que no NutriSUS as crianças receberão na creche 400 microgramas de vitamina A, ou seja, mais do que o recomendado, ainda só pelo NutriSUS, inferior ao limite superior. Porém, se a gente somar esses 450 microgramas aos 750 que estão presentes nas 2 gotas daquela vitamina que é muito utilizada, a gente definitivamente ultrapassa, né? Chegando aí em 1.050 microgramas, quando o limite superior tolerável seria de 600. Então, será que se a gente continuar com a prática da dose que a gente utiliza de vitamina A, a gente não vai ter daqui a pouco um problema com o excesso de vitamina A no uso crônico dessas 2 formas de suplementação? Então, voltando ao nosso método, eu procurei mostrar para vocês, né, dentro daquilo que a Maíra já conversou com vocês na aula anterior, que a gente tem que ter uma forma, vamos dizer, sistemática de avaliar esses pacientes. E que na pergunta número 1 de quem está em risco, nós não devemos pensar apenas na deficiência, mas também na toxicidade. Mas a gente segue pensando quem são as crianças que têm que ser testadas, como eu vou testar, interpretar o exame, como nós vamos suplementar e prescrever, como nós vamos avaliar a eficácia dessa suplementação e se a criança com uma deficiência precisa de outras investigações. Então, as conclusões de hoje são que as crianças menores do que 5 anos, elas são muito suscetíveis à deficiência de micronutrientes, que 4 de cada 10 crianças pode ter alguma deficiência e a gente tem que ter atenção às diferentes estratégias, principalmente naquela criança que a gente precisa suplementar. Suplementar funciona, mas a gente tem que cuidar com o excesso. E para atuar de uma forma efetiva, a gente precisa saber sobre os diferentes tipos de suplementação que uma criança recebe. A falta é problemática, mas o excesso também. E eu espero ver vocês na próxima aula, em que eu e a Maíra vamos apresentar. Na verdade, a Maíra vai falar um pouquinho sobre as principais controvérsias na suplementação de micronutrientes e eu vou falar um pouquinho sobre leitura de artigos científicos que se relacionam a essas controvérsias.